Olá, viva! Já te aconteceu andar numa luta com uma tabela para ter o texto centrado e depois acrescentas texto noutra célula e aquilo fica outra vez tudo torto? Então, a dica de hoje pode ser uma grande ajuda para ti. Já a seguir. Pois é, isto aparentemente parece ser uma tarefa relativamente simples. Para quem utiliza da forma correta um processador de texto como o Microsoft Word, sabe que existe uma série de funcionalidades que são muito importantes e interessantes e que nos ajudam a poupar algum tempo e deixar o documento tal como queremos. Há pessoas que não têm essas competências e que simplesmente não conhecem as ferramentas. E por isso mesmo este vídeo se calhar é importante para quem está nesse estágio. E eu vou só exemplificar aqui com uma tabela e nesta tabela eu vou mostrar como é que algumas pessoas centram o texto no conjunto da tabela. Portanto, nós temos aqui uma primeira linha e esta eu vou eliminar aqui texto para não confundir. Tenho, por exemplo, aqui a Ana que iria ter que centrar este texto e muitas pessoas já utilizam frequentemente esta ferramenta de centrar. O que acontece é que ela não fica centrada na célula. Então as pessoas adicionam os espaços com o Enter, às vezes diminuem o tamanho da letra para que isto fique centrado. Depois teriam o mesmo procedimento com esta coluna aqui deste lado, com esta célula, iriam reduzir aqui o tamanho para manter tudo mais ou menos e aparentemente estava tudo ok. E aqui teriam que fazer exatamente o mesmo. Reparem, está aqui um espaço a mais, então teriam que retirar. E depois aqui ele teria que ser centrado. Ok. E aqui teriam que reduzir o tamanho do texto para ele voltar ao tamanho daquilo. Pronto, e aparentemente está tudo bem. E eu agora vou buscar aqui um texto e vou fazer aquela tarefa que eu estava a dizer. Está tudo centradinho naquelas células e agora eu vou acrescentar um texto. Pronto. Ao acrescentar um texto, o que acontece é que aquele texto não acompanha. Então qual é o procedimento? Normalmente é empurrar o texto de maneira a que ele fique centrado. Ok? Depois teriam que vir aqui, voltar a empurrar esta célula, voltar a empurrar esta célula e apesar de parecer aqui uma manobra estranha e eu centrei com o botão de centrar e sei que há pessoas que o que fazem é com o espaço avançar para ter mais ou menos o texto ali colocado, mas isto irá acontecer é que cada vez que nós utilizamos mais texto nas células, o centrar não fica totalmente correto. Então isto resolve-se de uma forma super simples. Eu vou colocar aqui, vou eliminar esta célula e vou colocar tudo na origem e aqui a mesma coisa. Vou colocar tudo na origem e aqui a mesma coisa. Ok, pronto. Então temos aqui estas células que nós queremos que sejam centradas em todo o espaço desta célula. E apesar de haver as formas de justificar alinhar texto ou alinhar parágrafos, nós temos o alinhar à esquerda, o centrar, o alinhar à direita e o justificar, mas este apenas na horizontal, ou seja, nós vamos utilizar esta ferramenta para nos centrar na horizontal. Quando nós queremos centrar os dados de uma célula ou de um conjunto de células selecionada em toda a sua célula, independentemente do conteúdo das outras células, então nós no botão de esquema, no separador de esquema, temos aqui uma ferramenta que permite o alinhamento de texto em toda a célula. E esse alinhamento de texto poderá ser no topo, ao centro ou no fundo, e será à esquerda, à direita ou centrado. Então neste caso eu queria tudo centrado e tenho o texto aqui todo centrado nestas células. O que é que vai acontecer? Se eu aumentar o tamanho do texto nas células seguintes, o que acontece é que ela automaticamente acompanha o centrar. E o mesmo acontece com todas estas células que aqui estão, que eu, se quiser ter alinhado à esquerda, por exemplo, mas centrado nas células, eu posso fazê-lo assim. Então, quando eu eliminar texto, ele acontece que fica centrado, quando eu diminuir, ele também fica centrado e todas as células acompanham este alinhamento. Portanto, volto a referir, apesar de ser uma tarefa ou uma função relativamente fácil, existem pessoas que não a utilizam. E isto simplifica bastante o nosso trabalho. Quem costuma trabalhar com tabelas que são criadas por várias pessoas e depois nós temos que realizar o trabalho final e nos deparamos com este tipo de situações, não imaginam a quantidade de tempo que se perde a deixar tudo como deve ser. Portanto, fica aqui a dica. Se achaste que é uma dica interessante e importante para o teu trabalho, se conheces alguém que comete este erro
no alinhamento das informações numa tabela, então partilhe este vídeo, que será importante entenderem que através de um clique resolvem um problema que às vezes demora muitos minutos e nos rouba muito tempo no nosso trabalho. Então, se ainda não subscreveste o nosso canal, podes fazê-lo aqui no botãozinho de subscrever. Também estão lá as notificações para cada vez que eu publicar um vídeo, tu poderás receber essa indicação. Fica aqui a dica, então até um próximo vídeo desta websérie Como Fazer.